caiu a conexão. Vou chamar Fábio de novo. Fábio, caiu a conexão. Uma Cheguei. falha. Ocorreu alguma coisa aí com a internet, né? Eu não sei se fui eu ou se foi você, se foi aqui ou se foi aí. Não sei, do nada congelou. Bom, você estava falando que a babá, até onde eu ouvi, você estava explicando que a babá ligou para ela, relatou o que o menino havia se queixado e que ela estava 10 minutos ali de casa e chegou muito tempo depois. Aí depois o vídeo travou, Chegou eu não três entendi. horas depois e o menino chegou, o Henry chegou a fazer uma videochamada pelo celular da babá, falou o que tinha acontecido, falou que ele foi para o quarto com o padrasto, que o padrasto bateu nele, bateu na cabeça dele, deu uma banda nele, ele contou em detalhes e a mãe nada fez. Por si só, já deveria ter tomado a atitude de reprimir, né, repreender o padrasto nesse sentido, e já era a fumaça já necessária para que ela pudesse não deixar chegar o incêndio, né? Já tomar uma Essa providência. morte, essa morte Porque tinha tem tudo aquele detalhe, precipitada. Ele, tem o aquele, menino relatou tudo, falou pro pai, falou pra mãe, falou pra babá. então, o que eu acho, vou te passar uma opinião assim que eu acho que deve ser seguida, né, por uma opinião profissional, realmente uma opinião até pessoal também. Vamos dizer assim, vou te dizer um relacionamento muito longo, muito duradouro, né, que seja de tempos assim, 10 anos, 15 anos, onde já tenha filhos naquela relação. Quando ele for desfeito, o que a gente orienta para essas pessoas que vão, eventualmente, se relacionar em uma segunda oportunidade de estar com um novo núcleo familiar? Em primeiro lugar, que tipo de pessoa você está procurando para você? Então, vou dar um exemplo aqui, que é comum aqui no escritório. Camarada com 20 e poucos anos de casado, com filhos já crescidos, maiores, independentes, se separou. Bom, ele tem tudo para não precisar mais vincular ninguém, ele tem condição financeira para poder viajar, para poder fazer tudo que ele quiser como um homem solteiro e não tem nenhum tipo vamos dizer assim, de amarra, de impedimento algum. Ou seja, se dedicou a uma vida de casamento, se dedicou a um casamento, se dedicou à paternidade, cumpriu as suas funções e, por mais que tenha um vínculo ou outro, está livre para poder seguir a vida da forma que ele entender. Aí essa pessoa resolve, conheceu várias pessoas, e ela resolve, então, se unir novamente. Caramba! Então, primeira providência, se a pessoa com quem ele vai se unir tem filhos, a primeira coisa que ele tem que se questionar é: eu quero exercer esse papel novamente? É o primeiro questionamento que ele tem que se fazer. Estou falando claro, não estou nem citando do exemplo do Henry, não. Eu estou falando em casos assim para a gente que sirva até de orientação para os demais. Cara, olha, eu achei a mãe, vamos dizer, da criança linda, tem tudo a ver comigo, eu gostaria de viver novamente, mas eu não estou afim mais de exercer essa paternidade ou ter essas responsabilidades, ou ter essas vinculações, ou ter esses compromissos. Cara, então, deixa isso claro. Por quê? Porque isso é fundamental para que esse tipo de comportamento que a gente vê no cartão aí não aconteça de novo. Porque se você, não adianta você gostar da mãe somente. Eu estou falando, estou trazendo um exemplo para mim que sou homem, né? E eventualmente estou dando exemplo de homens que se relacionam com mulheres, mas isso serve para todos os casos, né? Serve para independente, vamos dizer assim, maior diversificação possível que você possa ter de casais. Não há problema algum. Então, assim, vou me aproximar de alguém, eu tenho que entender o seguinte: eu quero essa mulher para minha companhia, eu gostaria que ela estivesse comigo, formar um novo núcleo com ela, vou. Pô, mas ela tem filho. Tá. Primeira providência que você tem que saber é se esse filho vai te ser pesado em alguma coisa. Se ele vai ser pesado a você. Se ele for pesado a você, não entra nessa relação, porque vai dar problema.
você não vai conseguir conviver. Mas isso a gente está falando de casos normais. Como eu falei Sim, no caso dele, do Jairo, ele é psicopata. E tem até o delegado da 16ª, que é uma delegacia que eu gosto muito daquela delegacia, eu tenho o maior carinho, porque eu trabalhei lá, enfim. E o delegado falou que já está, assim, com a suspeita de que ele seja, assim, princípio de... Não é um serial killer, porque não tiveram várias mortes, né? Mas ele se fixa em pessoas assim. A ex dele também era um filho pequeno, ele também, com a filha, com a menina, ele também tentou, ele também foi ele mesmo não violento. tem filho, né? Ele mesmo não Ele tem tem filho, dois. ele Ele tem dois. não sabia. Ele Eu tem dois acompanho muito filhos, mas não superficialmente. foi algo que foi falado com muita profundidade. Não sei como é que é a relação dele com os filhos, com a ex, com os filhos, mas assim, ele teve uma ex que tinha uma filha também e que ele também abusou dela, fisicamente. Eu não Abusou uma sei, outra maneira, tá? o relato da menina até que a menina falou com muitos detalhes que ele levou ela, botou ela no carro e botou ela num quarto escuro com piscina e ele ficou tentando afogar ela na piscina. Então, a suspeita até que ele tenha levado para um motel, uma coisa assim. Então, ele, no caso dele, ele vai ser sistemático com isso. Assim, vai ser a linha dele. Entendeu? E se ele for Entendi. solto, ele vai fazer isso, porque ele é psicopata. Esse seu conselho é um conselho fantástico. Eu acho que acordado não sai caro. Eu acho que quando a gente começa uma relação, a gente tem que saber, eu quero casar. Não, eu quero ser solteiro. Não, eu quero ficar com as pessoas que eu tiver a fim de ficar no momento. Não, eu quero ter uma relação fechada. Não quero uma relação com filho. Não quero uma relação com enteado. Tem que ser claro. Isso é o que a gente chama hoje em dia de responsabilidade emocional, a responsabilidade afetiva. Eu vou ser Sim. claro com você e você vai ser claro comigo. Para eu saber, não, mas se eu quero casar e a pessoa quer ficar com quem aparecer, não vai dar certo. Se eu quero ter um outro filho e a pessoa fala, não, mas eu já tenho filho, não quero ter, não vai dar certo. Não, Ou e tem se coisas que você. Perdão, tem coisas que você às vezes acaba identificando que as pessoas tentam assim, não. Ah, mas isso aí eu modifico na pessoa, isso aí sim, eu consigo. Não vai fazer isso. Não vai não fazer. vai, É, não vai. é, é, eu costumo dizer, né, para todos aqui, até no meu relacionamento com os meus filhos, com a minha esposa, né, e com os familiares, que a essência a gente nunca vai modificar. Nossa essência está aqui dentro. Né? A gente vai acabar moldando o nosso comportamento e o nosso jeito de ser de acordo com o meio e com as pessoas que estão à nossa volta. Né? Eu penso assim, posso estar enganado, eu penso assim. Eu tiro até por mim. Eu estou num segundo relacionamento onde a minha atual esposa é uma pessoa bem diferente, não estou dizendo melhor nem pior, mas estou dizendo diferente da minha primeira esposa, onde o temperamento é completamente diferente e acaba fazendo com que o meu comportamento no dia a dia, se comparado com o relacionamento anterior, acaba me mostrando algumas diferenças. Mas a essência não. A essência está lá, até por conta de uma coisa chamada autenticidade, né? Pessoas que são autênticas não conseguem esconder ou tentar desmistificar aquilo que elas são verdadeiramente. Isso no sentido positivo, como no sentido negativo também. Né? Quem é violento não consegue disfarçar quem é violento. Ele dá sinais tranquilos de que é uma pessoa explosiva, que é uma pessoa violenta, enfim, isso não se esconde. E orientar as pessoas que estão entrando em relação... Porque hoje a coisa parece que está meio superficial, assim, superficial demais, né, cara? A gente exige muito pouco do outro, né? A gente exige muito pouco para ter alguém do nosso lado, né? Eu costumo dizer para alguns clientes aqui do escritório, cara, você está saindo de um relacionamento agora, você vai entrar em outro. Presta só atenção numa coisa. Existe uma diferença muito grande entre a mulher que deita na cama contigo
e a mulher que divide uma cama contigo. E se deitar na cama, e o homem também, da mesma forma, né, para as mulheres, existe uma diferença muito grande entre um homem que vai para a cama contigo e um homem que vai dividir uma cama contigo. O sentido disso é dizer o seguinte: divisão pressupõe entrega, pressupõe conivência, cumplicidade, pegou para você, pegou para mim. Né? Então, quem está disposto a fazer isso no relacionamento? Você identifica essas características no outro? Ok, então vamos lá, vamos investir nessa relação. Não, eu não identifico no outro. Se eu não identifico, pô, deixa a sua anteninha captando um pouquinho mais de sinais, vai processando essas informações até você decidir assim, não, vou unir, vou, né? Não precisa separar, mas vai... O problema é a pessoa querer mudar o outro. A pessoa dá sinais, mas foi aquilo que você falou, não, mas eu vou entrar, eu vou modificar, eu vou fazer ele querer casar, eu vou fazer ele querer me assumir, eu vou fazer ele querer ter filho, eu vou fazer... E não vai, entendeu? É uma falta de respeito consigo e com o outro. Cada um tem um caminho a seguir. Cada um tem um desejo naquele momento. Pode ser que mude, pode ser que não. Você vai esperar mudar. Mas isso é o que eu falo. Os relacionamentos, entre aspas, normais que a gente vê no dia a dia. Mas nesse caso não se aplica. Nesse caso, eu acho que ali um viu a oportunidade no outro. É uma coisa muito macabra até dele de querer ver uma mulher com uma filha pequena, com um filho pequeno para poder usar. Sabe? Uma coisa bem perversa. Alguns casos que você vê também que a pessoa deixa se aproximar ou ela se aproxima com uma mulher com filhos no sentido de tentar também mostrar uma certa afeição ali com criança, alguma coisa assim, mas na verdade o intuito principal não são as crianças, né? Não é conviver bem ali, o intuito principal é conquistar aquela pessoa. Né? Abusadores sexuais. E ao contrário também acontece. Ao contrário também acontece, de mulheres que veem que o cara está separado ou ele tem ali uma vida um pouco conturbada no sentido de relacionamento, mas ela acredita que ela vai fazer a diferença e a diferença que ela começa a pensar que vai fazer é exatamente aceitando os filhos, aproximando dos filhos dele, tratando como se fossem seus e etc. Quando, na verdade, isso a gente sabe que é uma tremenda furada, porque os filhos não... Você pode ter um afeto, mas ninguém tem um afeto, ninguém cria uma afinidade assim, da noite para o dia. E vamos combinar. Você tem filhos, eu já tive filhos pequenos, né? Você tem filhos pequenos, hoje a gente convive com a minha enteada que é pequena. Vamos combinar, nem todo dia, aquela manhãzinha, aquele comportamento, aquela coisa, a gente consegue suportar de uma forma assim, tão, olha, que bonitinho, que maravilha, não. Nós somos seres humanos, nós temos aqui, ó, na flor da pele, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Se isso não é só padrasto, pai, mãe, avó, tio, tia. Você sabe disso, você é mãe. Você é mãe e eu tenho certeza que eu te conheço bem. É uma leoa em relação aos seus filhos, mas quantas vezes você já quer apertar o pescoço dele que está tirando do sério? Isso acontece. Só o amor faz suportar. Deus não faz nada em vão. Ele botou o amor para a gente poder suportar essas apurrinhações do dia a dia, porque sem amor a gente não aguenta, não. Fábio, deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse caso, eu queria que você me dissesse, para a lei, o que é considerado incapaz. Incapaz? Casos contra pessoas que se consideram, que a lei considera incapaz, sempre, com certeza, machucam mais a sociedade, né? Idosos, crianças, enfim. O que é para a lei incapaz? A incapacidade civil, de maneira geral, ela é presente nos seres, né, na pessoa humana, que possui idade de nascido até antes dos 16 anos. São absolutamente incapazes. Ou seja, esses seres humanos têm que ser representados pelos seus representantes legais, que normalmente são os genitores. Tá? Agora, você vai perguntar para mim assim, Fábio, um idoso, ele é um incapaz?
Bom, vai depender de uma série de fatores com relação à questão da capacidade conectiva dele de entender o mundo em que ele se encontra. Por exemplo, não é raro você encontrar idosos que necessitam serem interditados, e o processo de interdição ele guarda relação com a questão da capacidade, exatamente para isso, porque eles não conseguem mais gerir os atos da vida civil dele. Né? Quando você trata de idosos, é nessa linha. Então, você tem lá um idoso que começa a ter problemas sofrendo as consequências de um Alzheimer. E aí não se lembra, sai na rua e se esquece de onde está, ou para onde foi, ou alguma coisa assim. Isso é perigoso. Então, normalmente, existe o processo de interdição, que pode ser total ou parcial, dessa pessoa, onde alguém vai assumir a responsabilidade de cuidar e de praticar os atos da vida civil por aquele que está sendo, então, ali curatelado, que é um processo de curatela, como se chama, né? Ele está sendo curatelado por alguém. Então, aquele alguém, na qualidade de curador daquele idoso, vai assumir todas as responsabilidades civis, tá? Não só de cuidar, como também de praticar atos em nome daquele curatelado. Quanto ao idoso, é assim. Quanto à criança, a coisa é natural. Do 0 até os, vamos dizer, botar assim, de linhas gerais, 16 anos, há uma absoluta incapacidade de gerir os atos da vida civil. E dos 16 aos 18, há uma relativa, vamos dizer assim, incapacidade. Por quê? Porque alguns atos podem ser praticados diretamente por essas pessoas sem a presença dos pais. E outros só podem assistidos pelos pais, que é diferente de representados. Deu para entender a diferença? Eu queria só que, assim, com relação a isso, quais são os crimes ligados ao incapaz, por exemplo? Porque nesse caso, como você falou, assim, a mãe já é automaticamente considerada a guarda é dela. Então, assim, a responsabilidade é dela. Você tem a responsabilidade, vamos lá. A responsabilidade. O que é considerado abuso e negligência no caso de um incapaz? Porque houve abuso também, houve negligência de várias partes. Com relação ao incapaz, como que é? Por exemplo, nesse caso, o caso do Henrique, tá? Você começa a identificar, vamos partir do princípio, né, que é uma conjectura, a gente ainda tem que acompanhar o desenrolar, mas vamos partir do princípio que o autor das agressões fique caracterizado que tenha sido o padrasto, tá? O Jairinho, beleza? Então, qual vai ser a participação da Monique, a interpretação da Monique nesse contexto, da mãe nesse contexto? Né? Por quê? Porque ela não teve a conduta de participar agredindo. Ou seja, a conduta dela foi de saber da agressão e se calar. E ela, na qualidade de mãe, como guardiã do Henry, em relação até ao pai, né? O pai mesmo, o pai biológico, ela é guardiã naquele momento, ela tem um dever de cuidado. Ela responde pela morte do menino, vai responder pela morte do menino por omissão. Porque ela era garantidora. Ela era garantidora da integridade psicofísica daquela criança enquanto estivesse na guarda dela. Essa é a responsabilidade que ela vai ter. Ela não chutou, ela não deu banda, ela não fez nada disso. Então ela não vai ter a ação contundente em cima desse contexto, mas ela tem a ação omissiva, porque ela é garantidora. Quer ver um caso, você deve já ter ouvido falar, alguns até, Shane Torlone, Vanderlei, né, que foram pessoas que acabaram vivenciando fatos de perda de filhos por questões de negligência. Né? E isso as levou aí a responder, ainda que sem que tenha sido no primeiro momento, para tentar entender o que aconteceu, sobre esse fato. Nesses casos, onde acontecem essas fatalidades, eu aqui já tive um caso no escritório, me fez lembrar agora, um pai que levou, vou abrir um parênteses aqui rapidinho só para ilustrar, o pai que levou 2 filhos menores, vieram passar as férias com ele
estavam em Minas, eles moram em Minas, e vieram passar as férias com eles aqui no Rio de Janeiro. E então ele trabalhava em uma obra, ele trabalhava na construção civil, e levou esses garotos um dia para o trabalho com eles, com ele. Chegando lá nesse trabalho, os garotos queriam ajudar o pai, enfim, queriam fazer com que o dia se tornasse animado. E o pai, para entretê-los ali, deixou eles ajudarem em algumas coisas, mas só que assim, não eram aquelas obras assim, onde equipamentos de EPI, né? Aquelas obras de um pouco mais sem fiscalização, que a coisa corria um pouco mais frouxa. Resumo da obra. Eles foram colocar uma grade em janela, né? Uma grade por fora da janela. O pai estava do lado de dentro da casa, com um carro, né? E os garotos estavam no parapeito, auxiliando o pai e o outro ajudante, o pai, para que a grade viesse encostada na parede e que ela pudesse, então, depois ser fixada, meio de cimento, aquela coisa toda. Só que nesse meio tempo, os garotos estavam próximos à rede de alta tensão. E, como eles estavam no parapeito muito próximos, um deles desequilibrou, caiu, e a primeira providência que você tem é o quê? Tentar se agarrar em alguma coisa. Com a mão na grade que ele estava, ele encostou no fio de alta tensão, fez a corrente. Deu aquele pancadão, né? Jogou eles para longe. O menino que estava do outro lado foi jogado no chão, a altura era grande, quebrou fêmur, quebrou tal, mas sobreviveu. O garoto que encostou no fio de alta tensão, não. Faleceu. Morreu na hora. Então, isso gerou um inquérito, uma apuração de responsabilidade perante esse pai, a responsabilidade dele perante essa vida, e não restava a menor dúvida de que ele iria ser responsabilizado e condenado pela morte desse menino. Mas ele teve a intenção? Não, ele não teve a intenção. Só que não há o que se falar aqui em uma negligência, atitude de culpa. Por quê? Porque ele como guardião, ele como garantidor, ele como guardião daquele incapaz, ele jamais poderia ter submetido essa criança àquele risco. Então, como ele prevê o risco do resultado, ele acaba indo para uma conduta dolosa, interpretado por uma conduta dolosa. No final do processo, ele acabou... Aí é um fenômeno que acontece dentro do direito penal. O fato foi típico, a conduta foi antijurídica, ou seja, é prevista na lei para ser punido, mas não foi sanção, não houve uma sanção. Houve aí, não teve uma culpabilidade. O juiz entendeu que ele já tinha sido, de fato, penalizado de sobremaneira pela perda do filho e o outro, então, não, vamos dizer assim, a sentença que se dá é de exclusão da culpabilidade. Ok? Entendi. Nesse crime. E o caso do Henri... De omissão, negligência e abuso, que é um ato. No caso do menino, o comportamento da mãe não está colaborando. O comportamento da mãe não está colaborando para que ela deixe evidenciado que ela tem um sentimento de pesar pelo aquilo que aconteceu com o filho. Não está. Então, assim, a chance dessa mãe, após o término do inquérito, esse inquérito vai ser finalizado, tá? Ele vai ser encaminhado a uma vara criminal de competência do Tribunal do Júri. Por que Tribunal do Júri? Porque o crime em comento é crime doloso contra a vida, na forma tentada ou na forma consumada. Ele tem que ser julgado por um Tribunal do Júri. Doutor Fábio, o que é Tribunal do Júri? Tribunal do Júri, no Brasil, para entendimentos assim, comparativos, é mais ou menos aqueles julgamentos que nós assistimos nos filmes norte-americanos. Tem aquele corpo de jurados, que são pessoas do povo, que vão ali ouvir as alegações da defesa, as alegações da acusação, e depois vão chegar a um veredito de culpa ou inocência. Okay? Tem bastante diferença do júri norte-americano, tá? É só para você entender como funciona ali o julgamento. Essa mãe, assim como eu já vi, eu já vi julgamentos de mãe que foram lá e tiraram a vida dos pais, do pai do filho dela, abusador sexual, pegou na hora, pegou
chegou na hora e viu o cara abusando da filha na cama dela, ela não pensou nem duas vezes. Não pensou nem duas vezes. Pegou lá, no caso foi uma arma, né, que ele tinha, pegou a arma, descarregou e no A júri foi lá justiça não considera esses casos, não. e no já. A justiça não considera esses casos, não. Então, aí no júri foi dito se ela estava arrependida, ela falou que não estava arrependida e que faria tudo de novo. Mas ela sabe que fez errado, ela sabe que o caminho não era aquele, ela sabe que poderia ter feito tudo, mas na hora a única coisa que ela pensou foi em salvaguardar a vida da filha dela e entrou em fúria, apagão, e foi lá e tirou a vida e não se arrepende, não. E, Mas isso não atenua a pena, não? olha, não necessariamente vai atuar a pena, porque muitas vezes o órgão, que é o acusador, o Ministério Público, ele vai se ater ao fato. Sabe aquela coisa assim de, se você vem para cima de mim com uma arma, eu tiro a arma da sua mão e te dou um tiro e te imobilizo, está tranquilamente aí, no meu entendimento, materializado uma legítima defesa. Mas agora, se você vem para cima de mim com uma arma, eu também estou armado, e descarrego a minha arma em você, ou seja, te dou 8, 6, 13 tiros, pode ser interpretado como um excesso de legítima defesa. Ou seja, é mais ou menos assim, sabe? Só tentando desenhar aqui. No primeiro e no segundo tiro, eu estava reagindo a uma ameaça injusta e grave que você estava praticando contra mim. Mas a partir do terceiro, quarto, enfim, que já houve a possibilidade de eu te neutralizar e aí eu vou além disso, eu já estou no excesso de legítima defesa. Perfeitamente comum. Entendeu? Então, tem algumas circunstâncias que na prática, no nosso entendimento geral, você vai olhar assim e vai falar assim, cara, eu teria feito a mesma coisa. Entendeu? Eu teria feito a mesma coisa. Já tive aqui diretor de empresa que saiu do banco com malote de dinheiro, né? Que foi lá sacar para pagar, foi assaltado, tentativa de assaltar, o carro blindado, eles não conseguiram. Em fuga, 2 caras na moto caíram na estrada, ele poderia ter ido embora, né? Poderia ter conseguido fugir. Quando ele viu que os 2 assaltantes caíram atrás dele, assim, pelo retrovisor, aí pensou 2 vezes. Parou o carro, engatou a ré e mandou ver. Veio embora. Passou por cima dos 2, matou os 2 atropelados. E foi para o júri. Foi responder para o júri. Foi responder por crime doloso contra a vida. Então, assim, veja, olha as situações que você se encontra para você ver como é complexo essa questão de avaliar responsabilidade penal. A Monique vai ter um tipo de responsabilidade penal. Né, Monique? O nome dela? O nome da mãe? Monique, né? Monique vai ter uma responsabilidade penal. O Jairo vai ter uma responsabilidade penal, que pode ser diferente de uma para outra aqui. A gente tem que acompanhar um pouco mais esse caso. Não, e assim, quais são os tipos de homicídio? Só para o público leigo entender. O homicídio doloso, duplamente qualificado, triplamente qualificado. Assim, tem as qualificadoras do homicídio, né? O homicídio está capitulado lá no artigo 121 do Código Penal. Ele pode ser praticado na modalidade dolosa ou culposa, né? Ou seja, com a intenção de matar ou sem intenção de matar, né? Ou seja, eu acabei trazendo o resultado morte para aquela vítima, mas a minha intenção não era matar, que seriam os crimes culposos, né? Que seria o homicídio culposo. E aí a questão das qualificadoras vai ficar por conta do motivo torpe, né? Dos meios insidiosos, se a vítima teve chance de poder reagir, se não teve, né? Se foi por vingança, se foi por paga. Então existem as qualificadoras que vão agravar a conduta e o exame, né, da pena de quem eventualmente pratica um homicídio. Né? Tem muito mais, assim, porque senão a gente começa a entrar dentro de um juridiquês aí que amanhã fica complicado aí para quem não está participando e assistir, dependendo do vídeo, de quem vai assistir o vídeo, começar a entender. Mas os crimes podem... Aí você pode ter uma modalidade tentada. Eu posso responder por um homicídio tentado. Exemplo, um rapaz que
descobriu um relacionamento extraconjugal da sua namorada, pegou a arma, foi conversar com ela disse que sim, que o traiu mesmo e tal, ele já estava aí sob efeito de álcool, né? Tinha tomado uma quantidade de álcool excessiva, não pensou, na hora não refletiu, foi lá e descarregou um 38 nela. Só que ela não morreu. Os tiros pegaram nela, mas não foram fatais. Isso foi uma tentativa de homicídio. Né? Não adianta dizer aí, ele estava sob efeito de álcool. Não adianta. Ele respondeu pelo crime doloso, só que ele teve uma pena mais branda porque foi tentado, não foi consumado. Entendeu? Consumado sem que ela viesse a óbito. Mas foi doloso, não foi culposo. Entendeu? Não foi culposo, foi doloso. Ele teve a intenção de tirar a vida. Só não tirou porque não conseguiu por meio alheio à vontade dele. Né? E o culposo é aquele tipo penal, exemplo, que acontece muito no trânsito. Quando você atropela alguém e traz a óbito. Você não teve a intenção de matar, mas acabou matando. Artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Você não teve a intenção de matar, mas acabou matando. Então você responde por um homicídio culposo. Aí, onde a gente vê que agora houve uma alteração na lei com relação à questão se o camarada praticar o crime, né, com veículo automotor, mas constatado que estava sob efeito de álcool, né? Acabou a fiança, pelo que eu pude ler superficialmente, acabou a fiança, e eventualmente aí vai ser sempre trazido pelo Ministério Público como crime doloso. Mas a lei não diz que é culposa? Sim, mas a partir do momento em que ele assume o risco de produzir o resultado, ou seja, ele sabe que a lei veda a ingestão de álcool ao volante, e ingere o álcool e pega no volante, ele está concorrendo com um risco ali. Então, o que a gente diz em sala de aula assim, crime doloso, dolo eventual, é o que se dane. Eu sei que não pode beber, eu sei que eu não posso dirigir, mas que se dane. Se matar, matei. Beleza? É o dolo eventual. E a culpa consciente, porque a culpa pressupõe você não ter tido intenção, não é isso? Você foi inteligente, imprudente, imperito, mas você não teve intenção. Mas a culpa consciente é danou-se. Ou seja, você sabia que não podia pegar o carro sob o efeito de álcool, não tinha intenção, mas acabou fazendo com que a coisa acontecesse. Por quê? Porque tinha tudo para dar ruim, né? Seus reflexos estão diminutos, você não consegue ter uma consciência. Então, é mais ou menos por aí que se avalia os crimes que envolvem morte de pessoas, dolosos, culposos, tentados ou consumados pela vida. Fábio, e para encerrar, o que a gente pode fazer de caráter profilático para poder tentar amenizar esses crimes? Para finalizar, o que você sugere que nós possamos fazer de caráter profilático, uma profilaxia para prevenção? O que você acha que eu, como psicólogo, você como advogado, os cidadãos, de um modo geral, a sociedade, os órgãos competentes, o que a gente pode fazer de forma preventiva para evitar tantos crimes como esses, inclusive, né? Primeira coisa, observar o comportamento da criança. Ok? Observar. Ela vai ser a primeira a te dar os sinais de que algo não está ocorrendo bem, de que algo não está bem. Segundo, uma vez que você identificou alguma anormalidade, alguma situação que te deixou com a pulga atrás da orelha, investigar, seja por meio pessoal, seja por meio de auxílio de profissional. Investiga. Deixar a babá sob alerta, pedir para a empregada observar, sondar com as demais pessoas da casa, de vez em quando está sempre tentando trazer informações vamos dizer, se tratarem de pais separados, como é que é aí, né? Como é que é a tua rotina aí, como é que não é e tal. Então, assim, é o dever de vigilância mesmo, é ficar atento e não se deixar levar por situações, vamos dizer assim, do
do cotidiano. Ah, não, isso aí é manha. Ah, não, isso aí é assim. Ah, não, isso aí tudo bem. Pode ser que muitas vezes a criança está ali num comportamento que não reflete efetivamente um ato de violência, alguma coisa assim. Mas você, como guardião, ou seja, pai, mãe, enfim, aquele que está na guarda daquela criança tem o dever de ir lá e identificar isso. E os relacionamentos que você vai pretender construir para si, eu sempre aconselho todo mundo aqui, pô, estica mais essa proximidade da pessoa com que você está se relacionando com os seus filhos ou com os filhos dela. Estica mais, saiba um pouco mais, conheça um pouco mais, deixe passar um pouco mais daquela fase inicial do encantamento, onde tudo são flores, onde tudo é muito belo, onde as pessoas se mostram da forma que elas querem, para que você possa identificar, porque numa hora você vai começar a identificar, opa, isso aqui não foi muito legal para mim. Mas isso aqui eu já vivenciei um comportamento desse no meu relacionamento anterior. E aí você vai ter esses sinais para que você possa, então, fazer um juízo de valor mais firme se você, de fato, pode investir naquele relacionamento. Por conta do quê? Tem ex-filho? Você conhece ex-filho? Oi? Você conhece ex-filho? Alguém que tenha tido ex-filho? Não. Não existe ex-pai, ex-mãe, ex-filho. Existe ex-emprego, ex-chefe, ex-marido. Então, por conta desse fatorzinho que é simples, mas é importantíssimo pra caramba, você tem que saber que quando você está se unindo a alguém, todo o teu entorno está indo junto, né? Todo o teu entorno está indo junto. Os seus filhos, os seus pais, os seus familiares estão indo juntos. E você tem que saber muito bem com quem você se une ali para que aquela relação venha a somar, né? E que você não venha a passar por esses infortúnios aí da vida. Faça ideia como vai ser agora esses núcleos familiares, todos esses núcleos aí envolvidos nessa situação. E, assim, uma vida se perdeu, né? Uma criança que podia estar sendo bem acolhida por esse padrasto, essa mãe ter tido várias coisas a gente poderia conjecturar aqui, né? Mas ficou alerta, né? A criança, ela dá o sinal. Que fique um alerta para todos, porque a sociedade, a gente tem, hoje em dia a gente fala, né, em briga de marido e mulher, se mete a colher sim. É verdade. Essa coisa de briga de marido e mulher, não se mete a colher. Gente, se você sentiu alguma coisa estranha, chama a polícia, liga 190, 180, faz a denúncia no conselho tutelar da sua cidade, do seu bairro. Se você acha que tem algum comportamento estranho de alguma mãe, algum pai, mães também, porque você vê aí o caso da Monique é mãe. Tem mães que permitem abusos sexuais, tem mães que abusam sexualmente. Então, né, tem pais que abusam sexualmente, não é só aquela coisa do padrasto, que a gente pensa sempre na madrasta, no padrasto. Às vezes não, às vezes é um irmão. O maior número de casos que eu vivencio aqui é de genitor biológico, tá? O meu também. Biológico. Eu tenho alguns casos aqui vivenciados já de tio, de padrasto, madrasta nunca vivenciei, assim, que ela tivesse praticado crime, assim, tem mulheres que abusam de crianças, cuidado também com babás, com Verdade. Tá? E abusam de meninos e traumatiza tanto quanto. Não pensem vocês que não traumatiza porque é homem. Não, essa sociedade machista isso tem que acabar. Porque, mas eu já vi um caso de um rapaz extremamente comprometido em termos emocionais, falando, eu iniciei a minha vida sexual com 6 anos de idade com a minha empregada. Não, você não iniciou, a sua empregada abusou sexualmente de você. Na verdade, é isso aí. Então, assim, até desconstruir isso na cabeça dele foi difícil. Por causa da sociedade machista. Não, mas eu tive o privilégio, e aí, com todo um processo terapêutico, conseguiu perceber que era abuso. Então, vamos ficar ligados, vamos ficar atentos, tem que se meter sim. Se você vê alguma coisa estranha na rua, você tem que chamar um policial mais perto, falar com a pessoa, dar um jeito.
né? Porque, assim, a gente está muito... eu acho que a gente está muito... Não sei, inerte, a gente está muito... Parece que está vivendo um sonho, não sei dizer, sabe? Coisas acontecem na nossa frente, a gente só quer fotografar, filmar e botar no Instagram, não é assim não, gente. Na rede social tudo é Isso muito fala de belo. todos. Isso que aconteceu fala de todos nós. A violência está dentro de todos nós. Está em volta de todos nós somos responsáveis por isso. É o que eu deixo aqui. Isso aí. Né? Valeu. Então é isso, Fábio. Até a Espero próxima. ter ajudado, a gente atendido Com e vamos certeza. marcar uma outra aí para a gente poder bater um papo. Desculpa a minha correria, porque a gente está vivendo aí um judiciário um pouco conturbado, então acabou sendo bastante corrido. Mas estou aqui para te ajudar, te atender e espero contar contigo aí também nos próximos encontros. Fiquem todos com Deus aí. Um beijo para você. Obrigada, Até a tá? próxima. Obrigada aí por ter aceitado o convite. Bom Valeu. trabalho. Tchau. Vocês também. Obrigada. Tchau.